foi rápido, voltamos, estamos ao vivo aqui, é o programa Saúde Master em seu segundo bloco. O agradecimento é total, uma audiência extraordinária e, como eu falei, teremos outro bloco inédito, exclusivo, a cores, as redes sociais aí do Sistema Master de Comunicação começam a aparecer, a interação sempre maravilhosa e daqui o nosso grande agradecimento. Eu já tenho a meu lado, posso dizer, uma grande médica, ginecologista de formação, a doutora Tairane Lima. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no programa Salva Vidas, o Saúde Master. Obrigada, Fábio, um prazer, obrigada pelo convite. Espero contribuir, salvando muitos óvulos, como a gente falou. A gente sempre usa essa palavra, né? Ou seja, principalmente na área que a senhora exerce tão bem, vamos salvar óvulos, não é isso, doutora? Vamos sim, salvar óvulos, salvar bebês, estimular as mulheres a liberarem para engravidar e preservar sua fertilidade. Doutora, o currículo da senhora é algo de impressionar, porque a senhora é bastante nova. Quando eu estou passando aqui o meu computador, vocês sabem que eu sou muito sincero, eu tenho aqui 4 telas, é como se fossem 4 páginas só com o currículo da doutora. Portanto, o bloco seria só para falar do currículo. E, obviamente, nós vamos responder perguntas, abordar temas. Mas, doutora, me chama muita atenção, porque a senhora tem total dedicação à reprodução humana e a senhora fez uma especialização em reprodução humana pelo Hospital Pérola Byton, que eu posso dizer é uma das maiores referências do Brasil para o mundo em reprodução. É isso mesmo, doutora? Isso sim. O Pérola Byton é um grande serviço, né, público de medicina reprodutiva. Então, lá a gente coloca a mão, não é? A gente punciona a paciente, a gente transfere os embriões. Então, durante esse ano de especialização, realizamos mais de 50 coletas de óvulos e mais de 50 transferências embrionárias, como residentes, obviamente acompanhados de mestres da medicina reprodutiva, né, incluindo o doutor Mário Cavanha, muito querido, infelizmente faleceu de Covid, mas brilhante. Assim, éramos acompanhados por grandes mestres da reprodução humana do Brasil. Doutora, e é norteado nesse tema, principalmente, uma grande especialidade da senhora, logicamente, está aí o tema, reprodução humana, ovulação, fertilização, implantação. Vamos ter que falar também da infertilidade, mas o importante, tenho certeza absoluta, estamos diante de uma médica magnífica, inclusive a correria da doutora. Doutora, é Campina Grande, é João Pessoa, é Recife, mas eu digo, chegará o momento de Deus e chegou, não é isso, doutora? Sim, sim. Então, desde 2018 eu atuo mais em Recife, certo? Porque lá em Recife a gente tem um laboratório, certo, de fertilização in vitro, Gearilab. Então, eu atuava desde 2018, lá realizando as coletas de óvulos e as transferências de embriões. Mas o Gearilab abriu uma filial aqui em João Pessoa e estamos realizando todos esses procedimentos desde o ano passado, desde junho do ano passado. E, portanto, as minhas idas a Recife têm realmente sido bem menores, não é? Para realizar as implantações de embrião, exclusivamente. Doutora, usamos também inteligência artificial. Vou ter que revelar, a senhora é muito nova, a senhora tem 35 anos, é isso, doutora? 35 anos e já tem o Benjamin, que tem quantos anos, doutora? 1 ano e 1 mês ontem. 1 ano e 1 mês, sensacional. Doutora, eu sempre peço, eu sei que essa não será a única entrevista nossa, eu sempre peço que quando puder, ou nas próximas entrevistas, que traga
a criança. Será um prazer. Ele ficou em Campina Grande, mas... Ele já vai estar um pouquinho maior na nossa segunda entrevista. Eu acho que ele já consegue ficar aqui tranquilamente. Ele já anda desde os 10 meses. Já anda, doutora? Já anda desde os 10. Sensacional, doutora. Aí ele iria adorar. Só que ele não deixaria as coisas no lugar, não. É mesmo. Doutora, eu sou muito curioso. Eu não tenho filho, né? Eu amo crianças, protejo as crianças. Tá aí os aplicativos salvando vidas nesse momento. Mas, doutora, geralmente começa a andar com quanto tempo, hein, doutora? Geralmente depois de um ano. 1 ano e 2 Depois meses. Depois de um ano, e aí 4 o Benjamin já começou a andar. Com 10 meses. 10 meses, Ele deu os rapaz, primeiros passinhos no final do 9º mês, mas eu andei com 9 meses. Foi mesmo, Diz doutora. minha mãe, então ele doutora, imitou um pouco a mãe. Isso é uma questão da evolução aí da reprodução, ou seja, eu acho que desde o ventre o Benjamin já foi sentindo as energias positivas da senhora, salvando vidas, preservando óvulos. Sim, é. Vamos ver qual será o nosso primeiro tema, deve ser o tema básico, né, o que abre o programa, mas importantíssimo, que a doutora vai falar. Planejamento reprodutivo. Doutora, creio que é a base de tudo, não é isso, doutora? A base de tudo. Né? As mulheres nascem com a quantidade exata de óvulos. E essa quantidade só cai ao longo dos anos. Então, no útero da nossa mãe, a gente tinha 6 milhões de óvulos. Ao nascimento, a gente tem 1 milhão. Na puberdade, 300 a 500 mil. Então, essa quantidade só vai caindo e, com isso, o potencial reprodutivo da mulher também. Por isso, é importante que toda mulher realize um aconselhamento reprodutivo. Depois dos 30 anos, sem programação de gestar, certo? Ou por estar sem marido, ou estando casada, mas pretendendo postergar a gravidez, é super importante que seja feito um planejamento reprodutivo. Quantos filhos esse casal quer ter? Esse casal quer ter filhos, né? A primeira pergunta. Quantos filhos quer ter? Porque com essa resposta, a gente vai traçar uma meta para esse casal. Não é? Antes dos 30 anos, a mulher que quer ter 3 filhos, ela precisa liberar para engravidar. Para ela ter 90% de chance de conseguir ter, né, esses 3 filhos. 3% das mulheres não conseguem ter filhos, 6% das mulheres queriam ter mais filhos do que têm. Então, é bem importante o planejamento reprodutivo. Ô, doutora Tairane Lima, doutora, é uma curiosidade aqui, os pensamentos fluem aqui no Saúde Mais. Doutora, existe um grau de fertilidade entre países, por exemplo, as mulheres são muito férteis no Brasil. Existe alguma medição ou isso, vamos dizer assim, não há uma lógica no que eu estou dizendo? Se tem alguma coisa aliada, creio que talvez a condição de vida, ao país ser mais estável, porque tudo vai para a mente e a partir daí ocorre a reprodução ou não. E aí, doutora? Isso, Fábio. Então, tem países que, por exemplo, a principal causa de infertilidade está associada à idade e à endometriose, os países mais desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, tá, a infertilidade está associada a doenças sexualmente transmissíveis, a doença inflamatória pélvica. Em relação à fertilidade, né, a alimentação, o estilo de vida, vai realmente falar muito a favor. Então, tem países que a incidência é menor, mas, mundialmente, não é, a incidência de infertilidade vem aumentando, porque as mulheres estão postergando a gravidez. Doutora, eu tenho que perguntar, as pessoas comentam que normalmente esses procedimentos reprodutivos são caros. Aí vem a minha dúvida. Eu sei que o caro ou barato são condições relativas, mas, doutora, realmente é um procedimento muito oneroso financeiramente? E se a nível de SUS ou planos de saúde se consegue alguma cobertura, algum atendimento? Como isto funciona atualmente? A infertilidade é um problema de saúde pública, não é? Porque um casal que está com uma dificuldade para engravidar, ele envolve um sofrimento psíquico, social. No entanto, os planos de saúde não cobrem os tratamentos de reprodução humana. Tá? O SUS, em alguns locais, em algumas cidades, como São Paulo, Pérola Baiton, Brasília, Natal, tem alguns serviços. Mas tem uma lista de espera imensa, tá? E critérios para essas mulheres entrarem nesses serviços. Então, o tratamento de fertilização, de congelamento de óvulos, é oneroso, sim. No entanto, com planejamento, também existem financiamentos, né, com esse objetivo, pode auxiliar os casais no tratamento.
E lógico, no caso de um financiamento em várias parcelas, mas é um financiamento pela vida, né, doutora? Sim, Tem sim. que sempre pensar isso aí, que é uma vida que está sendo gerada, ou multiplicada, ou preservada, não é isso? Exatamente, Fábio, você falou perfeito. Então, a gente faz financiamento para casa, a gente compra um carro. Verdade. Então, por que não fazer para um tratamento que envolve um sonho tão lindo que é de ter um filho, né, ou de preservar a sua fertilidade? Vamos ver na próxima tela, eu achei muito interessante, já pode colocar aí, e a doutora, obviamente, vai explicar uma larga experiência na reprodução humana. Achei sensacional trazer esse tema de forma exclusiva aqui para o programa Saúde Mais. Doutora, avaliação da reserva ovariana. O que precisamente é isto e como se dá essa avaliação? Perfeito. A avaliação da reserva ovariana consiste em avaliar o potencial reprodutivo daquela mulher através de exames hormonais e ultrassonografia em dia específico para a contagem dos folículos antrais. Com isso, a gente vai ver se a reserva da mulher está normal ou está baixa. Se estiver baixa, a gente vai indicar, né, um congelamento de óvulos, ou seja, uma preservação da fertilidade, de óvulos e também de embriões, se ela tiver parceiro, tá? Caso ela queira postergar a gravidez. Então, a avaliação da reserva é muito importante. Vai nortear o tratamento de reprodução humana, tá? E ela tende a cair com o passar dos anos. Portanto, depois dos 30 anos, é um alerta. Toda mulher deve ter sua reserva ovariana avaliada. Assim como ela faz o citológico anualmente, os exames de rotina, a sua reserva ovariana é imprescindível. Aí, doutora, como seria ou qual é mais precisamente esse exame que é feito? Perfeito. Então, dosagens hormonais, certo? Entre o terceiro e o quinto dia da menstruação, o FSH e o LH e o estradiol. E o hormônio antimileriano. Tá? Pode ser feito, esse hormônio, que é o padrão ouro para avaliar a reserva, pode ser feito em qualquer dia do ciclo. Mas a contagem dos folículos antrais, tá, é melhor feita entre o terceiro até o 8º dia do ciclo. Vamos ver na sequência a próxima tela, a temida, a infertilidade e sua incidência. Doutora, como é o olhar desse aspecto atualmente? Nós sabemos e aprendemos que a medicina se renova, se aperfeiçoa, se atualiza e às vezes coisas tão temidas ficaram mais brandas. Por quê? Tem profissionais como a senhora e métodos, protocolos, investigação, o conhecimento que se amplia. Como a senhora vê a questão da infertilidade de um modo geral? Primeiramente, vamos falar da definição da infertilidade. A infertilidade é definida como a incapacidade em conceber após 12 meses de relações sexuais desprotegidas. Tá? Então, aquele casal que não gesta em um ano, ele deve procurar um especialista em reprodução humana. Tá? 85% dos casais vão gestar em um ano. 90% vão gestar em 2 anos. Então, a gente vê que a chance de gravidez ela vai reduzindo depois dos 3 anos de tentativas. 3 anos. 3 anos. A chance já é muito baixa e esse casal deve procurar ajuda. Aí, doutora, só repetindo para o nosso grande público, a senhora falou, o primeiro ano é o que se mede essa situação. Repita, por favor, Isso. doutora. Antes dos 35 anos, a mulher pode tentar por 1 ano. Se ela não conceber depois de 1 ano, ela deve procurar um especialista. As mulheres com mais de 35 anos, após 6 meses, porque sabemos que a incidência de doenças ginecológicas, como endometriose, adenomiose, doenças tubárias, podem aumentar nessa idade. Portanto, essas pacientes devem ser avaliadas mais cedo. E pacientes com mais de 40 anos, depois de 3 meses tentando. Sabemos que a chance de gravidez de uma mulher de 30 anos é de 20% todos os meses. Já uma mulher com 40 anos tem 5% de chance de gravidez todos os meses. Então, a gente vê que a idade é um fator de infertilidade muito importante. E que, por isso, o planejamento reprodutivo se mostra tão necessário. Doutora, informações muito relevantes estão chegando aqui, perguntas, a interação aqui pede, pelo amor de Deus, ele está dizendo, para não se identificar, ele diz que é infértil e já é o 2º casamento dele
E a esposa agora está grávida. E diz que ele pergunta, é meu filho? E ela diz, é realmente. Doutor, e aí? Exame de DNA do ratinho? O que será, doutora? Então, ele já fez um espermograma, porque a gente Não sabe diz que aqui, doutora. o valor normal do espermograma, né, acima de 15 milhões de espermatozoides por ml, não é uma motilidade adequada, é acima de 32%, mas a gente sabe que é uma média dos homens, né? A Organização Mundial de Saúde fez uma média para falar do que é um espermograma normal. Então, espermogramas alterados podem sim, os homens podem gestar suas mulheres. Né? Tem que avaliar. Ou seja, fazer a avaliação, o exame Avaliação ou os exames propícios. Sim. E, por enquanto, não é motivo ainda de separação ou de algum julgamento. É isso, doutora? Sim, sim. Temos que ter cautela. E, para isso, grandes profissionais como a senhora. E falando em tradição, eu quero falar do São Brás. Porque o São Brás há mais de 70 anos que leva qualidade. E quando leva qualidade em seus mais de 200 produtos, está levando vida, está levando amor, está levando união. É isso que todos pensam e têm a exatidão quando veem, quando usam os produtos da São Brás. A gente sempre pensa, né, e estão sendo mostradas imagens, o nosso tradicional, o amado, por não dizer, o café São Brás. E são muitos, eu já mostrei aqui, eu fiz uma visita, na verdade a segunda visita na fábrica do São Brás, aqui na BR, em João Pessoa, uma coisa magnífica, pude olhar toda a linha de produção, foram 3 horas no interior da fábrica, e você nota lá, eu exibi até fotos aqui, vou exibir em outros momentos também fotos inéditas. São vários os cafés, a linha de cafés da São Brás. Inclusive, muitos deles premiados. Isso é importantíssimo. Portanto, pensou em São Brás, você sempre pensará numa grande empresa formada por uma equipe extraordinária, e nós temos que sempre aliar a figura do Dr. José Carlos da Silva Júnior, o saudoso. E as pessoas, quando eu digo, são os funcionários, toda a equipe que estão dando continuidade a esse legado. Vai abrir no próximo ano uma grande fábrica da São Brás na Bahia. Já está em construção. Portanto, São Brás realmente traduz qualidade absoluta em tudo o que faz. E eu sempre vou repetir, nós temos muito orgulho em ter o São Brás como patrocinador também aqui do programa Saúde Master. Estamos no segundo bloco, aqui tudo é ao vivo, realmente. Eu sempre costumo lembrar, até na pandemia, lembram? Os toques de recolher, né, as pessoas tudo trancada, e nós estávamos aqui ao vivo, junto com grandes médicos que saíam da UTI Covid e vinham aqui. Época que nem havia ainda a vacina. Mas nós nunca vamos abandonar vocês. Nós aqui estamos realmente, é um legado que fica para a eternidade preservada no YouTube. Às vezes eu penso, será que quando morrer, né? Todos vamos morrer. Doutor, eu fico pensando, eu já consultei alguns psicólogos e psiquiatras. Eu fico pensando, quando eu morrer, né? Estiver lá em cima, de lado de Jesus Cristo, será que a gente vai poder acessar o YouTube? Porque se puder, eu vou ficar ainda vendo minhas entrevistas. São enigmas que nunca iremos saber, só quando morrer. Mas aqui estamos falando em vida. Não é verdade, sim, doutora? É verdade. Vamos ver a próxima tela e, na sequência, o que virá para que possamos conversar e, principalmente, aprender. Reprodução humana, os tratamentos. Doutora, quais seriam, vamos dizer assim, os principais tratamentos, os mais acessíveis
os que estão dando ou os que darão um melhor resultado? E aí, doutora? Certo. Os principais tratamentos são coito programado, inseminação intrauterina e fertilização in vitro. Também temos os tratamentos cirúrgicos, tá? Videolaparoscopia, para reversão de uma laqueadura, para tratamento da endometriose. No caso dos homens vasectomizados, também dispomos da reversão da vasectomia, mas também de uma técnica de reprodução humana, que é a microtese, tá? A retirada, a extração de espermatozoides diretamente dos testículos e do epidídimo, tá? Aumentando as chances desse casal. O casal sempre deve ser avaliado, Fábio. Então, é a causa da infertilidade. A infertilidade, ela acomete 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo, e no Brasil, 5 a 8 milhões de pessoas. Então, o tratamento ele vai depender da idade da mulher, da reserva ovariana, da presença do fator masculino e da gravidade do problema. Ô, doutora, eu estou curioso aqui. Vamos supor que o casal ali está diante desses tratamentos que a senhora tão bem falou. Doutora, eu sei que deve haver um momento que a senhora, por exemplo, diga, não podemos mais tentar. Esse momento, assim, é um momento de muita tristeza ou é a prudência mesmo e a inteligência e o conhecimento que diz, temos que parar por aqui? E aí, doutora? Devemos avaliar o limite de cada paciente e também o resultado, né, do caso dela. Então, nos casos de fertilização in vitro com óvulos próprios, então a paciente pode tentar 3, 4, 5 vezes, 6, 7, 8, não existe um limite. No entanto, existe um limite financeiro e emocional dessa paciente, porque ela tem expectativa, ela sofre de frustrações caso o tratamento não dê certo. Então, existe um tratamento chamado de ovorecepção, que seria receber óvulos de uma doadora, de uma mulher jovem, que envolve taxas de sucesso bem mais altas em mulheres com idade avançada e que tiveram falhas de fertilização in vitro, ou mulheres jovens que já entraram na menopausa, não é? Então, esse tratamento é bem efetivo. E também o útero de substituição, que seria uma mulher que não tem útero, ou por ter nascido sem útero, ou por ter retirado por diversos motivos, transferir os embriões desse casal para o útero de uma parente, de uma amiga desse casal. E assim esse casal pode ter seus filhos. Mas, doutora, fiquei mais motivado, eu sei que o público também. Doutora, eu vou me ater mais ao que a senhora acabou de falar, a transferência vindo de uma pessoa mais jovem. Sim. Assim, como é que isso se dá no âmbito legal? A gente sabe que tudo tem a legislação, sim, né? Como é isso no Brasil? Eu fiquei curioso. É totalmente liberado a doação de óvulos e também de espermatozoides. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, certo, recentemente, em setembro do ano passado, liberou a doação entre parentes, contanto que não incorra em consanguinidade. Então, a doação de óvulos, mais comumente, né, eu sei que tem essas questões de parentes, tá? Eu não tenho recebido muitos casos, porque existe a questão jurídica, a questão ética, mas ela ocorre mais como a doação compartilhada. Tá? A paciente ela se cadastra no banco de óvulos, e essa receptora, depois do seu cadastro, né, o médico especialista ele vai procurar uma doadora para essa paciente. E então, se ela tiver as mesmas características físicas, o mesmo tipo sanguíneo, e obviamente ela fez exames, né, para descartar doenças infecciosas, virais crônicas e doenças genéticas, ela pode assim doar óvulos, tá, para essa receptora. Ô, doutora, eu estou pensando aqui, doutora, eu vou ter que perguntar. Aí, por exemplo, doou ali, né, o procedimento, tudo, e se gerou uma vida. Doou óvulos, né, e os óvulos são fertilizados com os espermatozoides do esposo da receptora. Certo. Então, mulheres com mais de 40, 45, eu tenho um paciente com 55 anos, que gerou seu filho por meio da ovodoação. Interessante. Com os espermatozoides do esposo dela. E existe o que a gente chama de epigenética. Depois você pode dar uma olhadinha, já que você é bem curioso, certo, né, Fábio? Vou a epigenética é a genética sendo modificada pelo meio. Então, a gente sabe que a expressão dos genes também é pelo meio ambiente, não é? Então, o meio onde aquele bebê está, né, o sangue que está nutrindo, os nutrientes daquela mulher, o amor que aquela mulher tem pelaquela criança. Então, tudo isso, certo, vai interferir. Também as próprias doenças que aquela mulher tem, né, hipertensão, diabetes, pode afetar a chance dessa criança ter no futuro. Então, essa definição é a epigenética. Entendi.
Ou seja, a doadora ali é uma ação toda de comum acordo. Sim. Ou seja, isso exige documentos, creio, assinaturas, porque depois a doadora não pode dizer, me dê o meu filho, não, doutora? Não pode, não pode. É totalmente anônimo. É anônimo. É anônimo. Certo. A doadora não sabe para quem está doando os óvulos. Entendi. Não sabe. Tranquilamente. Eu fiquei aqui pensativo, porque não sabe. Tem muita médico... gente, né? O âmbito jurídico ele é cada vez mais amplo no que chamamos jurisprudência, né? E tudo tem que ser pensado, né, doutora? Isso, o médico responsável pela paciente vai conhecer a doadora por foto, tá? Mas não pode haver nenhuma disseminação de informações dessa doadora. Ótimo. Um E esclarecimento geralmente a doadora sensacional. é alguém que está precisando, certo, de ajuda financeira no seu tratamento. Entendi. Então, ela doa óvulos porque ela tem uma alta reserva ovariana, então ela tem uma expectativa de muitos óvulos no tratamento, e aí ela doa cerca de 8 a 9 óvulos para a receptora e recebe uma ajuda financeira. Mas, doutora, eu estou pensando aqui, que sensacional, porque, assim, nós falamos muito no primeiro bloco em doação, né? Vamos falar no programa exclusivo do dia 4 de fevereiro, mas, doutora, eu estou pensando aqui um grande gesto de amor, além de tudo, não é, doutora? Um grande gesto de amor. Que coisa Com certeza. bacana. Mulheres que não têm mais óvulos, ou têm óvulos, mas não são de qualidade, e já realizaram diversos tratamentos de fertilização. Então, cabe a gente dizer, vamos optar pela ovo-doação, em que o sucesso é bem maior, de 50% a 60%, comparado a uma paciente de 42 anos que pode ter 10% de sucesso no seu tratamento, 20%. Então, tudo isso depende da qualidade do óvulo e da idade. Doutora, a senhora nasceu em Campina Grande, na nossa Sim, querida nasci em Campina Grande. Nós já Sou vimos campinense, algumas com orgulho. identidades. Eu sempre digo, a Paraíba, eu posso dizer que conta, e o Saúde Marte tem mostrado isso, os melhores médicos e profissionais da área de saúde do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida no que eu estou a dizer. Aí, doutora, no caso, quando despertou mesmo a senhora por enveredar pela área da ginecologia? Eu vou perguntar isso porque nós tivemos uma entrevista na semana passada, muitos vão lembrar agora, eu entrevistei uma grande psicóloga, ela disse que com 5 anos, quando a professora leu um livro para ela, daquele momento despertou nela em ser psicóloga. E ela retratou até o momento, falou o livro, falou tudo aqui, está aí no YouTube para quem quiser ver. E aí, doutora? Que maravilha, Fábio. Na verdade, eu sempre quis ser médica, pediatra. Desde criança, eu brincava, né, de cuidar das crianças. No entanto, na faculdade, né, eu também, quando eu entrei na faculdade, eu pensei em endocrinologia. E aí, com a ginecologia, na verdade, foi uma paixão. Me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia, não é, por todos, em relação ao cuidado da saúde da mulher, ao cuidado da saúde da mulher. Então, pude me apaixonar, e eu sei que a ginecologia, a gente tem a ginecologia endócrina, e eu gostava de centro cirúrgico, eu gostava de estar em cirurgia. E, portanto, temos as coletas de óvulos, acontecem em um bloco cirúrgico. Então, eu fui unindo, e aí Deus também mostrou, né, que era a reprodução humana, quando eu fiz um estágio, no 3º ano da residência, em reprodução humana, no Hospital Pérola Baiton. O doutor Mário Cavanha me respondeu prontamente, me aceitando, né, o serviço que eu fiz, ginecologia e obstetrícia, foi no IMIP, né, em Recife, então muito conhecido. Conheço demais, morei 4 anos no Recife, outro lugar de extrema referência. Isso. Eu entrevistei aqui, doutora, eu acho que mais de 20 profissionais, por exemplo, do Hospital Português do Recife. Sim. Uma grande referência. E sempre falam na universidade que a senhora citou. É realmente assim, eu tenho certeza que a metodologia que eles usam é extraordinária, não tenho nenhuma dúvida. Baseada em evidências. Em evidência, né, doutora? Em evidências científicas. Então, foi nesse estágio que eu recebi a confirmação divina de que seria esse o caminho que eu iria trilhar por toda a minha vida. Então, hoje eu só faço reprodução humana. Na verdade, desde que eu voltei da Paraíba, em 2018, eu só faço reprodução humana. Então, eu acompanho as minhas pacientes até o 3º mês de gestação, mas, em seguida, eu encaminho para o pré-natal com as minhas colegas obstetras. Doutora, como eu disse, a senhora é muito nova, eu não tive o prazer de ensinar a senhora. Eu já entrevistei vários médicos aqui que até no momento, né, impactante, disseram, Fábio, eu fui seu aluno. Mas eu tive a oportunidade de ensinar em Campina Grande, em um colégio que a doutora estudou,
que até hoje é um extraordinário colégio, que é as Damas, a Imaculada Conceição. Não é isso, doutora? Isso. Eu Mas, estudei doutora, até a que oitava colégio, série. que colégio. Isso. Eu estudei até a oitava série nas Damas. Doutora, Meu marido estudou, meu irmão, então... doutora, eu não sei se a como senhora você não me ensinou. imaginasse, não dá para imaginar o que está passando na minha mente agora, nesse momento, que eu tenho 60 anos. Com 18 anos, eu entrei ali para dar minha primeira aula nas Damas. Irmã Maria Etienne, que a gente chamava Marretienne. E ali eu fui dar a primeira aula de física. E na época, doutora, para a senhora ter uma ideia, não era misto. Só estudavam meninas. Só estudavam meninas. E olha o que eu presenciei. Que ninguém vai ver isso mais nunca no mundo. Pelo menos no Brasil, não. No Brasil, não. Eu ainda fui da época que quando o professor ou os professores, quando eu entrava em sala de aula, todos os alunos se levantavam, lá nas Damas, e tinha uma caixazinha de som em cada sala que era emitida a mensagem do dia. Eram professores, as irmãs, ou então alunos que falavam palavras de amor, segundo a Bíblia. Eu participei disso ainda. Imagine, vocês podem até estar dizendo, mas Fábio, isso é uma mentira sua. Mas é verdade, é porque a gente não vê mais no Brasil. Imagine os senhores e as senhoras. Eu entrava em sala de aula, todas as alunas, depois se tornou misto, alunas e alunos se levantavam, depois se sentavam, a gente ia escutar coisas de Deus, e a partir daí fazia a chamada, a tradicional chamada, e se começava a aula. E até hoje as Damas é um colégio de excelência, mantendo inclusive várias de suas tradições. Não é isso, doutora? Isso, perfeito. Doutora, eu fiquei muito contente quando eu soube assim que a senhora passou pelas Damas, assim, eu não tenho dúvida. A minha lembrança, assim, veio muita coisa boa, vez por outra eu digo, que tempo bacana. Daqui a pouco eu vou para Campina Grande, ficar com o papai, Heraldo César, deve estar nos assistindo. Aí por isso que eu sempre remeto muitas coisas aqui no programa a Campina Grande, porque Campina Grande é uma cidade extraordinária, né? Eu moro aqui em João Pessoa e amo João Pessoa, amo a Paraíba, mas Campina Grande é algo impressionante. Vamos continuar, estamos ao vivo, é o segundo bloco do programa Saúde Master, agradecendo ao Alisson, ao Rafael, ao Daniel, ao Gil, a produção da Verônica Amorim, a todos que fazem do programa Saúde Master um grande sucesso. Eu costumo dizer, o melhor programa de saúde da TV brasileira. Isso é inquestionável. Vamos ver o que virá aí na sequência para que a doutora Tairane Lima possa explicar. Vamos ver que tela virá, já apareceu. Preservação da fertilidade. Doutora, estão chegando algumas perguntas. O primeiro bloco, a gente falou muito, estava no contexto, o aparelho digestivo e a obesidade. Aí vem a pergunta que muitos aqui estão a falar. A obesidade seria um dos sintomas para a infertilidade também? A obesidade, ela pode contribuir para a infertilidade, sim. Então, tem estudos que mostram que mulheres obesas, o percentual de gravidez espontânea é menor. Nos tratamentos de fertilização, nos tratamentos de reprodução como um todo, a gente observa, né, que as pacientes com um peso elevado, elas podem ter uma menor resposta às medicações, tá? Precisar de mais medicações do que o pacientes com peso normal, óvulos de menor qualidade e menor formação de bons embriões. Então, a obesidade, pela inflamação crônica, ela impacta também na qualidade do óvulo e na chance de gravidez, tanto para as mulheres quanto para os homens. A saúde masculina vem sendo foco, não é, de vários estudos, e a qualidade seminal, nas últimas décadas, vem caindo. Então, o espermograma ele vem ficando cada vez pior, porque os homens estão mais obesos, com hábitos de vida inadequados, pelo consumo de álcool, tabagismo, uso de drogas,
e também pelo sedentarismo e a obesidade. Inclusive, eu vou fazer mais uma vez um alerta. Já trouxemos aqui grandes especialistas. Eu sempre digo, estamos, vamos dizer, no verão, não é? A meninada aí de férias, né? As aulas vão retornar agora, mas João Pessoa, como eu digo, está borbulhando. É fila para os barzinhos, aqui, né? Os campinenses estão aqui. A tradicional Camboinha, todo aquele setor Intermares, Ponta de Campina, eu estive ontem à noite. E uma coisa que é muito notada, eu vou ter que falar. É impressionante, é assustador a quantidade de jovens usando cigarro eletrônico. É uma febre. Nós comentamos os malefícios que isso pode trazer. Portanto, eu sempre alerto, são adolescentes em sua maioria, mas os pais, eu sei que alguns pais que estão me vendo estão até usando, e assim os filhos passaram a usar. Outros, talvez, por uma falta de maior observação, de maior diálogo, mas a coisa está ficando a cada momento mais sério. A legislação diz que é proibido, mas você encontra para vender em João Pessoa, em Campina Grande. Basta ir no Instagram, dizem lá os sabores, entregam na sua casa. Quando eu fiz o programa aqui, que eu trouxe um pneumologista renomado, que nós analisamos esses fatores, eu entreguei até ao Ministério Público uma lista na minha pesquisa de locais que vendem livremente. Portanto, eu acho que pais, sociedade, autoridades e responsáveis têm que olhar com muito cuidado. É importante a alegria, as pessoas estarem tudo cheio aí, graças a Deus, as pessoas se divertindo, né? Isso também exala saúde. Mas a partir do momento que está se divertindo, ir lá, né, com cigarro eletrônico, eu já saio de perto. E aí, doutora? Isso. O grande problema é a relativização de tudo. Não é? Um pouquinho pode, e aí vai começando, aí bebida alcoólica, aí mistura com outras drogas. E aí, não faz mal, está tudo bem, enfim. E aí, a gente sabe que envolve diversos riscos para a saúde, não é? essa prática. Vamos ver na próxima tela que aparecerá. Já comentamos um pouco, só que a doutora vai ser ainda mais precisa, aliada a seu conhecimento grandioso. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. Abortamento de repetição. Essa repetição, doutora, a senhora creio que já comentou um pouco, isso é o momento de abortar as tentativas de reprodução, seria isso? Não. Seriam pacientes, seriam mulheres que não conseguem segurar os seus bebês e que perdem. Certo. Que têm 2 ou mais perdas gestacionais. Ou seja, elas engravidam, elas até observam os seus bebês nas ultrassons, no entanto, o coraçãozinho para de bater ou elas sangram e perdem essa gestação. Então, a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva considera perda gestacional de repetição ou aborto recorrente após 2 perdas gestacionais. Doutora, peraí, muito interessante. Você vê, eu tive outro pensamento na minha abordagem e foi ainda melhor aonde chegamos. Portanto, existe, vamos dizer, uma normativa, vamos dizer assim, um conselho baseado nos estudos, na pesquisa e na evolução, que esse estágio de abortamento seria no caso de 2 eventos, aí você já teria que tomar que cuidados, doutora, por exemplo? É importante que esse casal passe em consulta com um especialista em reprodução humana, né? Tendo em vista que o quadro de aborto de repetição tem diversas causas, não é? Causas genéticas, hormonais, uterinas, masculinas, imunológicas, e, portanto, é fundamental realizar diversos exames, e o especialista em reprodução humana é o mais indicado para fazer essa investigação. E nessa situação, e no momento, estamos aqui ao vivo, no segundo bloco sensacional, mais uma edição, eu posso dizer, que vai ficar para a história. As pessoas irão imensamente, daqui a pouquinho já, compartilhar a partir do YouTube, na íntegra, esse maravilhoso programa
em 2 blocos, uma coisa sensacional. Inclusive, eu vou trazer uma informação no próximo programa, no próximo sábado, que já está pronto aqui o próximo programa, dia 28. Eu vou trazer uma informação muito interessante. Como tem também, eu vou só adiantar um detalhe, até porque já está no meu Instagram. Como eu tenho também um outro podcast a nível da Dr. Play, é outra plataforma que eu também apresento. No caso, lá são convidados profissionais, médicos da área de saúde. E um terceiro podcast dentro da plataforma, que se chama Diga, eu passei a apresentar também essa semana. Eu fiz os cálculos, se assim Deus permitir, até dezembro desse ano, dezembro de 2023, eu vou ter entrevistado mais de 600 médicos ou profissionais da área de saúde. Eu já estive pesquisando, porque tudo está preservado. Eu tenho uma área dividida em blocos, todas as entrevistas, é o fcentrevista.com.br. E no caso, quando der dezembro, eu vou remeter essa informação, essa documentação ao Guinness Book. Portanto, possivelmente, pelas minhas pesquisas, estaremos ou estarei, quando eu uso essa palavra, eu estou aqui englobando todo o sistema master de comunicação, todas as pessoas que contribuem para isso, estaremos, se Deus quiser, no livro dos recordes mundiais. Porque todas as entrevistas, mesmo na pandemia, foram presenciais e ao vivo. Doutora, sensacional, doutora. Sensacional. Quem imaginava? Fábio, O pensamento meu é assim. Eu quero até agradecer aqui, certo, de público, ao Alex Filho, ao presidente aqui do Sistema Master de Comunicação, que ele me deu essa oportunidade, há menos de 4 anos, de começar a apresentar um programa de saúde. E foi desafiador, mas aqui estou e podendo divulgar isso. Você chegar em dezembro e dizer, olha, eu consegui entrevistar 600 médicos ou grandes profissionais da área de saúde. Vai dar mais de 600. Eu já fiz alguns cálculos, mas Deus é quem sabe. Mas mais de 600, com certeza absoluta. Aí isso é motivo de muito orgulho, é muito orgulho. Por isso que cada programa eu tento superar com a colaboração, principalmente dos grandes profissionais, como a excelente, a extraordinária médica que está ao meu lado, viu, doutora? Obrigada, Fábio. Muito grata pelo convite e por participar desse sonho realizado, né, de entrevistar mais de 600 médicos. E é por isso que eu vou falar da SOS Orto Memorial. A SOS Orto Memorial é uma clínica de excelência na área da ortopedia e traumatologia. E olha que bacana, ela funciona em um complexo. A SOS Memorial funciona justamente dentro do Hospital Memorial São Francisco. Atenção, essa aí é a equipe valorosa, todos eles, olha o que eu vou dizer, eu sei o que eu estou dizendo, todos eles são clínicos e cirúrgicos. Eu coloquei todos em uma foto, de forma aleatória, eu vou fazer questão de dizer o nome de cada um que aparece aí. Doutor Everton Davi, doutor Milton Barbosa, doutor Tibiriçá de Medeiros, doutor Gualber Melo, doutor Tiago Martins e doutor Douglas Teixeira. Imagine, se você for agora, ou daqui a pouco, em sosorto.com.br, você vai ver uma síntese curricular de cada um desses profissionais que eu acabei de falar. Portanto, você tem aqui em João Pessoa uma clínica com essa qualidade de estrutura e a qualidade do conhecimento nesses grandes profissionais que não param de pesquisar, não param de investigar,
não param de estudar e de fazer cursos e mais cursos de especialização. Portanto, eu sempre recomendo, se quiser entrar agora no Instagram, é só colocar SOS Orto Memorial. Se quiser entrar no site sosorto.com.br. Nós estamos quase no final do segundo bloco do programa Saúde Marte. Vamos aí para uma última tela para justamente interagirmos aqui com a doutora Tairane. Vamos ver o futuro da reprodução humana. Doutora, eu sou de Aquário, o signo, né? Eu, assim, não estou aqui desacreditando, mas quando a gente vai olhar os signos na internet, aí você olhar o signo de hoje, Aquário, hoje, se olhar 1000 setores, vão dizer 1000 coisas diferentes, mas, de qualquer maneira, quase todas elas vão falar em futuro. Eu sou uma pessoa muito antenada e ligada com o futuro. E eu sei que os grandes profissionais de hoje, como a senhora, têm que pensar também no futuro. Por isso que eu gerei essa tela, esse tema. O futuro da reprodução humana. Qual o olhar da senhora? Fábio, a reprodução humana ela evoluiu bastante, né? Evoluiu muito nos últimos anos. Desde o primeiro bebê de proveta, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, Louise Brown, né, ela nasceu em 1978, a medicina reprodutiva evoluiu muito. Né? Então, hoje, não é mais experimental congelar óvulos, então a gente sabe que é seguro congelar óvulos, tá? Já existem milhares de bebês nascidos, né, após descongelamento de óvulos, criopreservados, né, há 20 anos. Então, o futuro da reprodução humana, né, a gente vê que envolve a inteligência artificial, certo? A produção de embriões em laboratórios, tá? Advindos de células-tronco. Né? Envolve, então, o avanço da criopreservação de tecido ovariano. Então, o congelamento de tecido ovariano ainda é experimental, mas acredito que vai evoluir e a gente vai ofertar para as pacientes meninas pré-púberes que, por acaso, são diagnosticadas com câncer e que, como não entraram na puberdade, não tem como haver o congelamento de óvulos, então a gente congela o tecido ovariano, mas ainda é uma técnica experimental. Então, a gente vai ter esse avanço da reprodução humana. A inteligência artificial ajudando nas decisões clínicas. Isso é muito interessante, porque nós falamos aqui direto nisso, não só falamos, mostramos, né? Eu sei que muita gente está pensando aí, né, no robô, o robô de inteligência artificial que eu lancei pela primeira vez, que está até na novela Travessia. Mas, doutora... O robô ajudando na biópsia de embriões. Com certeza. Então, hoje, quem biopsia são os embriologistas, mas no futuro, os robôs, né, para menor chance de erro. Então, a medicina reprodutiva ainda vai evoluir muito. Então, já se criaram embriões humanos, tá? E endométrio também, para investigar o desenvolvimento embrionário inicial, reduzir as chances de doenças congênitas e de abortos. Teste genético, tá? Pré-implantacional já é uma realidade, então a gente faz a biópsia do embrião para estudar aquele embrião e escolher os embriões saudáveis para serem transferidos para o útero materno. Também teste de compatibilidade genética, então um casal vai poder fazer exames antes de conceber e se houverem doenças que juntos, né, surgem, eles podem fazer a fertilização com a seleção de embriões sem a doença. Ou seja, muita novidade que irá salvar muitas vidas estão por vir. Doutora, eu quero agradecer muito, deixo muito à vontade para que a senhora diga das redes sociais. Eu sei que a senhora atende em Campina Grande, aqui em João Pessoa, no Recife, pela telemedicina em qualquer lugar do mundo, mas eu tenho uma certeza, doutora, antes da senhora emitir as redes sociais para que possam lhe encontrar. Eu entrevistei uma médica excepcional. Obrigada, isso da experiência adquirida, do currículo, do que a senhora demonstrou, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Foi uma das grandes entrevistas, entre tantas, que tivemos aqui no programa Saúde Master.
Muito obrigado, Fábio. doutora. Muito e as obrigada. redes sociais, doutora? Meu Instagram é doutora.tairane Lima. Tá? Eu atuo em Campina Grande, onde eu tenho a minha clínica de reprodução humana, e aqui em João Pessoa. Em Recife, meus atendimentos estão mais limitados. E pela telemedicina em todo o Brasil ou mundo. Então, agradeço pela entrevista. Não é? Minha mensagem final, já posso dizer, Pois não. que as mulheres, né, pensem no seu aspecto reprodutivo mais cedo. Então, não deixem para engravidar mais tarde, porque pode ser tarde com os seus próprios óvulos, não é? E que vamos assim salvar muitos óvulos e muitas vidas, né, Fábio? Muito obrigado, doutora Tairane Lima. E daqui vamos encerrando mais essa edição do Saúde Marte. Já vou pesquisar, já estou pensando no próximo sábado, outra grande entrevista. Já fiz a pré-entrevista do próximo sábado. Já sei e avisei a entrevista que será no dia do meu aniversário, dia 4 de fevereiro. Vai ser uma coisa espetacular. Os presentes, eu acho que chegarão. Muito obrigado, fique com Deus, até as próximas edições.